melhor escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia, irmãos. É com alegria que estamos mais uma vez buscando a Deus neste horário para estudarmos em escola dominical da Igreja Presbiteriana de Jaú, mais uma lição importante sobre as nossas influências de ídolos fora do nosso coração, que entram dentro de nós depois e que maltratam o nosso relacionamento com Deus, afasta Deus do nosso convívio. Então vamos começar com uma oração e vocês e nós que vamos estudar essa lição tenhamos o nosso espírito ligados a Deus para que Ele possa nos falar. Bondoso Deus, amado Pai, estamos mais uma vez na Tua presença para Te adorar, nosso Deus único e verdadeiro, o Deus que nos fez, que nos preserva, o Deus que tira de nós toda impureza, toda injustiça quando nós nos chegamos a Ele. Fala, Senhor, aos nossos corações, abra as nossas mentes para que o Teu Espírito Santo nos ilumine e retire de nós toda a dúvida que tivermos para que o Teu Espírito coloque dentro de nós a adoração verdadeira que temos que ter. Afasta de nós toda a idolatria, ó Pai Santo, que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós estamos estudando a lição desta revista sobre o desejo, sobre os deuses demais, quem está no trono do seu coração. E hoje nós estamos na lição de número 7. Essa lição de número 7, ela fala sobre o panteão idólatra ou templo de Deus, de olho no seu coração. Então, o nosso coração é o alvo, nosso coração, nossa mente, ela é o alvo de que nós possamos nos reunirmos com Deus e tirarmos de nós toda forma que possa nos afastar do nosso Deus, todo ídolo que possa nos afastar. O que é um panteão? Panteão era nos primórdios finais dos tempos do ano antes do ano 2000 antes de Cristo, antes de 2000 antes de Cristo. Os gregos, os romanos, eles tinham lugares, templos, onde eles colocavam os seus ídolos, e a reunião de vários desses ídolos formavam um panteão. O panteão, então, antigamente era o lugar onde os ídolos moravam, onde eles se reuniam, onde os ídolos se reuniam. O panteão hoje, além desse significado, ele tem também um lugar onde serve de mausoléu para algumas pessoas influentes de alguma época da sua vida. Assim é o panteão de Roma e outros panteões também. Tem lá, Roma, o panteão, que é uma das edificações mais bem conservadas, e é uma coisa muito, muito bonita de ser vista do ponto de vista de engenharia. Então, isso é um panteão, é onde eles se reuniam. João Calvino nos diz que a imaginação do homem, por assim dizer, é uma perpétua fábrica de livros, de deuses. Isso ele fala nas Institutas, é uma perpétua fábrica de deuses. Nas Institutas de Calvino ele diz isso. Mas como se processa essa dinâmica dentro de nós? O coração do cristão também é uma fábrica de ídolos. São verdades que nós temos que encarar e despojar da nossa soberba, da nossa hipocrisia e olharmos de frente
para essas realidades, mesmo aqueles que já são crentes em Cristo, que já são cristãos, que aceitam o cristianismo como única regra de fé e prática para si, com a Bíblia. Então, primeiro se faz um alerta necessário. Nossa lição vai ser dividida em um alerta necessário, o panteão pagão e o templo do Espírito Santo. Então, como se processa esse estado? Durante as nossas lições anteriores, nós vimos o estrago causado pelo pecado da idolatria. Fomos lembrados da exclusividade de Deus na adoração trinitária da Trindade, que lhe é devida, e de como a idolatria tenta usurpar este lugar de Deus, usurpar o lugar e a glória de Deus. Também vimos que o homem é um ser religioso, seja ele cristão ou não. Ele é um ser que busca alguma religião, se unir a alguma divindade. O homem é assim, todos nós somos desse jeito. Nós somos formados para adorar alguma coisa. E nossa adoração teria que ser somente para o Deus único e verdadeiro. E que no estado em que Deus nos encontra, nós estávamos mortos por Deus em nossos delitos e pecados. Mas também para Deus, mas bem vivo para os deuses falsos. Nós estávamos atentos aos deuses falsos e não buscávamos ao Deus vivo. Deus nos encontrou em estado de morte. E se não for uma ação sobrenatural da palavra de Deus e do Espírito Santo, que nos dá nova vida, continuaremos ofendendo a Deus e adorando e servindo a outros deuses. Isso é um fato. Agora veremos como esse processo se desenvolve dentro de nós. É necessário, portanto, que reconheçamos que o pecado nos traz cegueira e impede que o homem sirva e adore ao Deus verdadeiro. O pecado nos cega, isso não nos deixa ver. A Bíblia diz que o pecado cega e que, por causa disso, Deus permite a operação do erro, que a pessoa continue errando e não buscando ao Deus de forma verdadeira. Falamos essas verdades na primeira pessoa do plural, nossos corações. Não somente as pessoas que não estão em Cristo Jesus, mas nós também, os crentes, somos, às vezes, levados a raciocinar de uma forma que os ídolos entrem no nosso coração. E é isso que nós temos que entender e tirar de nós essa possibilidade para que nós sejamos fiéis a Deus e andemos de acordo com a sua santa vontade. Aí nós, crentes em Cristo, nada exclusivamente nosso que nos torna diferente das pessoas idólatras. Existe dentro de nós alguma coisa que também nos torna iguais às pessoas idólatras, é só a gente se afastar dele. A única diferença entre nós e aqueles que não aceitaram Cristo, que seguem a idolatria como forma de vida, é a graça de Deus e a presença do Espírito dele dentro de nós. É a única diferença para nós podermos servir e agradar ao nosso Deus verdadeiro. Portanto, nós devemos abordar este tema de uma forma solene, reconhecendo nossa total incapacidade de servir a Deus da maneira que lhe é devida, e isto é somente por causa dele mesmo. O 1 Coríntios 12 diz para nós: aquele que pensa que está de pé, veja que não caia. Não é porque somos crentes em Cristo, já aceitamos Cristo como único e suficiente Salvador, que nós não vamos idolatrar. Nós podemos sim. Aquele que pensa que está de pé, veja que não caia. O que era um panteão pagão, então? Panteão pagão, imagine uma sala cheia de reuniões, cheia de deuses, cada um com uma missão para uma determinada causa, e cada um tem um lugar de destaque. Embora no meio dessa sala
existe um trono muito alto, muito mais forte, muito mais poderoso. E esse trono, ele é a presença nossa nesse trono. Nós estamos nesse trono e nós dominamos sobre os outros deuses, os outros ídolos, e queremos que eles façam a nossa vontade. Esses ídolos, eles estão dentro de nós e são dominados por uma parte da nossa mente que é chamada ego, ou eu. O meu ego ou o meu eu. A palavra ego, como o superego, como o id, são palavras da psicanálise de Freud. Mas ele descreve de uma forma importante a divisão da nossa mente, onde o id são as coisas instintas que nós já nascemos com ela, com a própria defesa da vida. O ego é aquele que quer fazer a vontade do meu eu. Eu vou fazer aquilo que eu quero de uma forma egoísta. E o superego, alguma coisa que tenta controlar o ego. O superego tenta controlar o ego, fazendo que nós ajamos de forma aceitável na sociedade. Essas são as divisões, então, da mente. O ego, o id, o ego e o superego. Mas o ego domina bastante sobre todas as coisas, nós não podemos deixar o ego tomar conta da nossa vida. Na dinâmica dessa idolatria humana, quem não conhece a Deus utiliza-se de todos os seus ídolos para agradar o principal dos ídolos, que é o ego. Romanos 1, 21 a 23. Tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O fato é que os ímpios se utilizam dos ídolos para satisfazer as suas próprias vontades. Ídolos como o dinheiro, o poder e o sexo, eles estão dentro de nós, são ídolos, e nós nos tomamos conta desses ídolos, colocamos eles à nossa frente e não adoramos ao Deus verdadeiro, pelo contrário, afrontamos a Deus verdadeiro, achando que esses ídolos vão fazer parte da nossa vida e que eles vão nos dar todo o prazer que nós queremos, é assim que funciona, e busquemos às vezes a eles para que a nossa vida tivesse algum significado, algum prazer helênico, algum prazer da carne. E agora o Espírito de Deus passa a reinar dentro de nós para que nós possamos voltar a adorar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas essa luta não é sem dor, ela é dolorosa, é um processo de santificação. E o próprio apóstolo Paulo diz: esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. 1 Coríntios 9, 27. Assim, as exortações à vigilância são urgentes e imprescindíveis. Vigiai a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho de Deus. Lucas capítulo 21, 36. A marca dos verdadeiros cristãos é uma vida repleta do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Em Gálatas 5, 22 a 23. Então, aqueles que nos conheciam como idólatras, como eles também, que não seguem a Jesus ainda, eles passam a ver modificação na nossa vida através da presença do Espírito Santo, que transforma em nós aqueles vícios do passado em glórias para o presente, para que Cristo e Deus seja exaltado na nossa vida através do nosso testemunho. Jesus corrobora isso dizendo: cada árvore é conhecida pelo seu fruto, porque não se colhem figos dos espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam as uvas. E Lucas 6,44. Então não há vida com Deus desprezando a obediência à sua palavra. Não há vida com Deus desprezando a obediência à sua palavra. Em 1 Samuel 15, 22, Samuel diz: tem porventura
tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. 1 Samuel 15, 22. Os crentes possuem uma natureza transformada que lhes dá condições de rejeitar todo pecado odioso aos olhos de Deus. Todo pecado passa agora a ser odioso aos nossos olhos. Por isso eles têm que estar atentos à idolatria que pode nos pegar de uma forma velada e que consiste em utilizar das coisas boas da criação de Deus como meios de santificar, de satisfazer ao seu ego, e já que as abominações e os vícios típicos de uma vida de pecado são prontamente rejeitadas, é possível que a família, o trabalho, o lazer e tantas coisas boas que Deus nos deu, como comida também, que não são más em si mesmo, elas sejam usadas não para glorificar e adorar a Deus verdadeiro, mas para adorar e agradar ao ego. Nós temos que tirar, então, entender que tudo que Deus deu de bom para nós, família, igreja, irmãos, filhos, comida, prazeres, inclusive a parte sensual da vida de um casal, tudo isso são coisas que Deus deu, mas que têm que ser aplicadas para que o Espírito Santo domine e nos mostre como viver, segurando-nos a nós mesmos, que o nosso superego ele segure a cada um de nós, que nós temos que exercitar isso, para que nós não cedamos às tentações e à idolatria do nosso eu. Cuidado com o nosso coração. De olho no seu coração. É isso que nós estudamos hoje. Então nós temos agora que viver de uma forma a agradar a Deus. A conclusão. A dinâmica da idolatria com o seu panteão pagão é como um algoz. Os ímpios que não conhecem verdadeiramente a Deus utilizam-se dos seus ídolos e do seu coração para satisfazerem ao seu próprio ego. E continua assim até que o Espírito de Deus transforme o seu coração. Antigamente nós também fomos assim. Essa é a conclusão do nosso estudo. O crente então foi salvo dessa situação de adorar a ídolos e para agradar ao Deus verdadeiro, e porque agora ele é templo do Espírito de Deus, porque o Espírito Santo agora habita em nós. O que nós podemos aplicar? O seu coração, o meu coração, ele é um panteão idólatra, ou é um templo de Deus através do Espírito Santo? Você, eu, imaginávamos que a idolatria era tão abrangente assim? Percebe como, mesmo sendo cristão, esse pecado ainda nos assedia? Que nós saibamos conhecer e reconhecer e pensar a respeito da idolatria, mesmo sendo já crentes em Cristo, de uma forma onde nós possamos ser dominados pelo nosso ego, o meu egoísmo, aquilo que eu quero viver para a satisfação das minhas vontades. Essas minhas vontades, em detrimento da vontade de Deus, e que tiram o nosso testemunho de Deus perante as pessoas, é que se chama idolatria. Nós temos que punir esse pecado em nós e passarmos a ser obedientes à palavra de Deus. Amém? Vamos orar, irmãos. Muito obrigado, nosso Deus e Pai, pelo estudo da Tua palavra, e nós pedimos ao Pai Santo que o Senhor olhe por nós, para que nós não caiamos em tentação, Pai. Que nós não estejamos pensando nas coisas do nosso ego, buscando satisfazer nossos desejos, que a nossa cobiça, como diz em Tiago, ela não nos faça cair em pecado, que nós crucifiquemos a carne, ó Pai Santo, e que o Teu Espírito Santo fale e more em nós de uma forma limpa, livre, num corpo limpo, totalmente claro, transparente para Ti, ó Pai. No amor de Cristo Jesus. Amém, Senhor.